Mudando um pouco de assunto, gente, um pouco não, viu? Completamente. E o assunto também sério, importante. A Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte, com raios, vento e até possibilidade de granizo aqui em São Paulo. E a cidade já apresenta vários pontos de alagamento, principalmente na zona leste aqui da capital. Vamos até lá então falar com a Júlia Vilela, as ruas da capital paulista, para entender um pouco a situação nesse momento, se ainda chove, se tem pontos de maior preocupação. Oi, Júlia, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Lívia, para você, para todos que acompanham a nossa programação. Pois é, mais um dia em que as chuvas fortes castigam aqui a capital paulista, mais um dia em que a Zona Leste é a principal zona castigada, então, por essas chuvas. Nós temos diversas imagens, inclusive, da Zona Leste, que mostram os carros praticamente cobertos pela chuva, pela água da chuva, pela enxurrada, pessoas com água até a cintura. Então, realmente, situação muito preocupante na Zona Leste, mas não só Zona Leste, Zona Sul, também a região do ABC paulista, isso de acordo com a Defesa Civil, também foram muito afetadas por essas fortes chuvas que, mais uma vez, vêm, né, estão presentes no final do dia, começo da noite. Não são chuvas muito duradouras, né, Lívia? São chuvas pontuais, mas que são muito intensas, então poucos minutos de chuva já são o suficiente para que os córregos transbordem, pequenos rios também transbordem e causem os alagamentos, as enxurradas. Então o nível da água realmente sobe muito e sobe muito rápido. Então, além dos carros, motociclistas também que ficam parados esperando, esse, inclusive, é o recomendado. Nós temos imagens, como eu disse, de pessoas com água até a cintura. Isso, de acordo com a Defesa Civil, 15 centímetros de altura de chuva do nível da água já é o suficiente para arrastar uma pessoa. 30 centímetros na metade da roda do carro já é o suficiente para arrastar um veículo inteiro. Então, realmente, é uma situação muito preocupante que deve seguir pelos próximos dias. Inclusive, a Defesa Civil, como você disse, emitiu pela primeira vez o alerta extremo para essas chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento, muitos raios também, possibilidade de queda de granizo. E, claro, um alerta também para os alagamentos que têm acontecido todos os dias consecutivamente. Então, esse alerta foi emitido pela Defesa Civil para a capital paulista e também para as cidades da região metropolitana. O alerta ainda segue, embora agora a chuva já tenha amenizado. Há poucos minutos chovia muito forte, porque, como eu disse, não são chuvas duradouras, são chuvas pontuais e isoladas até em alguns locais, mas que vêm com muita força. Então, o acumulado já fica muito alto. Então, hoje, mais um dia que a capital paulista é castigada. E só antes de devolver para você, Lívia, falando uma atualização, né, do caso das buscas por Maria da Mata Ribeiro, de 67 anos. Elas foram encerradas hoje pelo Corpo de Bombeiros e retomam amanhã. Logo ao nascer do sol, 5h50 da manhã, como foi hoje, o Corpo de Bombeiros já vai estar novamente nas ruas fazendo as buscas para encontrar Maria da Mata Ribeiro, de 67 anos, que está desaparecida desde ontem às 6 horas da tarde, quando o carro dela, e onde o marido também estava, o corpo de Marcos, inclusive, foi encontrado hoje, 8 horas da manhã. Então, seguem amanhã essas buscas. A gente segue em cima da notícia, também atualizando tudo isso com vocês ao longo da programação. Eu volto com você. Tá combinado. Júlia Vilela, diretamente aqui das ruas de São Paulo. Qualquer novidade sobre essas buscas que vão ser retomadas amanhã, a Júlia volta aqui na programação com mais informações. Vamos seguir falando sobre essa preocupação. Segundo informações que recebi agora, que foram repassadas pelo CGE, são 23 pontos de alagamento nesse momento aqui na capital paulista. Então está chovendo e está chovendo muito. Segue o alerta também para esse domingo. E para a gente entender um pouco mais da dimensão do que está acontecendo, eu recebo agora a capitã Caroline, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que vai nos falar um pouco mais sobre esse alerta extremo que foi emitido pela primeira vez com sirenes de 10 segundos nos celulares. Capitã, bem-vinda, obrigada pela participação, uma ótima noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente é uma situação alarmante e é muito importante que as pessoas acreditem nesse alerta, né? A gente tem a gente acostuma a falar não vai acontecer nunca comigo, vai acontecer sempre com outro e acaba muitas vezes ignorando, falando eu vou passar por ali que não vai dar nada, como a própria Júlia trouxe, né? 15 centímetros já consegue arrastar uma pessoa numa lâmina d'água. Então, é importante que a Defesa Civil está fazendo um trabalho sensacional com essas informações, todo mundo recebe, mas também é muito importante que as pessoas escutem e deem a atenção necessária a esses alertas de chuvas, porque continua durante a capital
e a Grande São Paulo nessa noite. Como ela bem disse, o Corpo de Bombeiros recebeu 22 chamados até agora, às 19 horas e 10 minutos, de ruas e locais com enchente. A gente está mostrando imagens enquanto nós a ouvimos e olhando assim, às vezes não parece que a força da água é tão intensa dessas correntezas. E parece que 15 centímetros, 30 centímetros, eu vou me aventurar, eu consigo, vou passar com o veículo, ou vou passar caminhando. Mas muitas vezes é uma correnteza extremamente forte. Arrasta carros, capitão. Se arrasta carros, imagine só, um carro que pesa tanto. Então eu queria que a gente focasse um pouco mais nessas orientações, porque as pessoas muitas vezes se aventuram e muitas vezes o final é triste. A Júlia trouxe informações sobre o casal. O corpo do homem já foi encontrado, que se perdeu na zona sul de São Paulo, também com o carro arrastado pela enchente. As buscas vão ser retomadas amanhã em busca da mulher, que a gente espera, né, com muita certeza, de que ela seja encontrada com vida. Então, queria mais reforço nessas orientações. Cuidados importantes para quem está nas ruas, diante dessas enchentes, para quem está em casa, para ficar de olho na estrutura das construções, quando é sinal de que é bom sair do lugar, sair de dentro de um estabelecimento ou de uma residência para se proteger. Quais são os principais sinais de alerta em tempos de chuva, como o que nós estamos vivendo, para tentar se resguardar o máximo possível? Para quem viu as imagens ontem, elas impressionam, né? Um carro vermelho que estava próximo dali de onde o carro do casal ele foi arrastado, um carro em poucos segundos ele foi dragado, virou de ponta cabeça e desapareceu nas águas. Então, é uma realidade que a gente enfrenta nesses dias de chuva que as pessoas precisam se conscientizar do perigo. Então, não atravesse áreas alagadas, regiões alagadas. Algumas regiões já são sabidamente problemáticas em relação às águas. Então, não enfrente, espere a água baixar. Se eu estou dentro do carro, estou percebendo que o nível de água está subindo, devo abandonar o meu veículo. Saio dali, vou para um local mais alto, um local elevado, um local seguro. A gente se preocupa com o bem material, sim, mas a gente não pode pensar nisso nesse momento, porque a nossa vida vale muito mais do que isso. Então, motoqueiros, né, a gente vê muitos motoqueiros passando essa região alagada, achando que é tranquilo, mas a gente não sabe o que tem embaixo, se tem boca de lobo, se tem algum buraco aberto. Então, de fato, não atravessem. Dentro de casa, a mesma coisa. A água está entrando, abandone a casa. Tire os seus... ponha documentos importantes dentro de um saco plástico, saia com a sua família, saia com seus animais e abandone a casa, porque se ela está enchendo rápido daquele jeito, é 1 minuto para subir demais o nível e a gente não conseguir abandonar. Quem mora em área com problemas de deslizamento de terra, sempre atenção nas estruturas. A janela, a porta começou a ter dificuldade para fechar, é um sinal de indício, né, de colapso estrutural que pode acontecer, rachaduras que vêm aumentando. Sempre façam esse monitoramento para evitar que as pessoas sejam pegas desprevenidas e tenham desabamento, soterramento. Então, são dicas muito simples. A gente, às vezes, não quer abrir mão de algumas coisas, mas é importante que as pessoas priorizem as suas vidas em detrimento do bem material. Capitão, eu trouxe agora há pouco a informação, segundo o CGE, que nós estamos com 23 pontos de alagamento nesse momento aqui na capital paulista. Existem algumas áreas de maior preocupação, a senhora mesmo citou. Que áreas são essas, para a gente já deixar quem mora nesses locais ainda mais atento? Um pedaço da região da Zona Leste, um pedacinho da Zona Sul, Capão Redondo, onde encheu ontem, com a chuva de hoje vai encher de novo. Então, as pessoas que moram e frequentam esses locais já sabem. Se eu não conheço um local, eu estou me deparando com uma área alagada, não vou tentar enfrentar. Às vezes parece que é transponível, mas as pessoas não devem transpor nem a pé, nem de carro, nem de moto. Então, alguns locais mais baixos, né? Eu consigo visualizar, eu estou num local mais alto e vejo que mais adiante tem eu não consigo ver piso, eu não consigo ver asfalto. Não me aventuro para esse local. Então, a dica é muito simples. Tem que ter um pouquinho de paciência, o trânsito fica caótico, mas vale muito mais a segurança física, né? A integridade das pessoas do que o bem, o carro ou a própria casa. Então, que as pessoas tenham essa consciência e sejam responsáveis em dias como hoje.
Bateu uma dúvida agora, capitã. Fiquei me imaginando numa situação como essa, você está no meio da rua e a água vem de repente, né? Vem forte, uma forte correnteza e ela vem de repente. E aí você percebe que ela começa a subir, começa a invadir o carro. Qual é a primeira coisa a se fazer numa situação como essa? Não há outra alternativa senão sair o mais rápido possível, mas muitas vezes, até que se percebe que a água está entrando, pode chegar num momento em que a gente nem consegue mais abrir o carro direito. Como fazer em situações como essa? Percebeu que a água está subindo rapidamente, já abre os vidros. Primeira coisa. Se não conseguir sair, já consegue abrir a porta e sair, sai o mais rápido possível. Agora, por algum motivo, estava no trânsito, a água subiu de repente, não tem para onde ir, você vai sair dali e vai para o teto do carro, né? Importante que hoje a maioria dos carros tem vidro elétrico, então que abra o vidro antes da água subir para não desligar, para não ter problema com a parte elétrica, né? Então, abra os vidros. Porque se você não conseguir abrir a porta, pelo menos você sai pela janela e vá para cima, vá para o teto. Ontem todos viram, quem estivesse no teto do veículo também não conseguiria se salvar, porque a água veio com muita força mesmo. Então, o mais importante, né? Percebeu que a água está subindo, abandone o veículo. Deixa e vá para um local mais alto para evitar esse tipo de acontecimento, esse tipo de tragédia. Fica a dica, então. Falamos com o capitã Caroline, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Capitã, muito obrigada pelas orientações e que vocês tenham um bom trabalho pela frente e tomara que não sejam tão acessados e procurados, porque aí vai ser sinal de que a situação está relativamente controlada. Obrigada, bom fim de semana.